muita alegria que nós damos as boas-vindas a todos quantos já estão nesse santuário. Eu sei que alguns irmãos ainda estão chegando. Nós queremos dar as boas-vindas a todos, queremos saudar também aqueles que nos acompanham à distância, através do rádio ou através da internet. Eu sei que há pessoas que, distantes daqui, acompanham este culto através da internet. Nós temos a alegria de tê-los participando conosco e nós damos, portanto, as boas-vindas a todos. Nesse momento inicial do culto, algumas brevíssimas comunicações quanto às atividades da igreja. Conforme mencionamos hoje pela manhã, chegaram mais algumas agendas para 2013, alguns irmãos estavam muito tristes porque não tinham conseguido a sua agenda. Nós temos mais alguns exemplares que chegaram, os irmãos podem adquirir, não são muitos, mas alguns disponíveis ainda. Também temos alguns exemplares do Pão Diário, esse o irmão pode adquirir para o seu uso devocional, pessoal ou familiar, mas também para dar de presente. É um excelente presente, um excelente estímulo para que as pessoas tenham a oportunidade de ler a palavra de Deus, de meditar diariamente e, simultaneamente, ter uma recordação constante da nossa igreja, uma vez que o Pão Diário é personalizado e faz menção aos 90 anos de nossa igreja já em sua capa. Portanto, vale a pena dar este presente e nós temos na Secretaria da Igreja exemplares disponíveis do Pão Diário. Conforme avisamos também, a nossa Assembleia Ordinária deste mês de março acontecerá no próximo domingo, dia 24, pela manhã, após o culto matinal. Mas teremos na próxima quarta-feira uma brevíssima Assembleia Extraordinária para a homologação da profissão de fé de irmãos nossos da nossa congregação da Jaqueira. E na quarta-feira também haverá reunião do Conselho Administrativo da Igreja após o culto de oração e esperamos a participação de todos os membros do Conselho Administrativo da Igreja. Sintam-se, portanto, convocados para a próxima quarta-feira, dia 20. Na quarta-feira, à tarde, a MCA tem uma programação especial e a MCA vai receber um casal de missionários da Ucrânia, o nosso irmão conhecido da igreja, o pastor Anatoly Chmielewski. Ele estará acompanhado de sua esposa, a irmã Irina, e ela será entrevistada pela MCA. Claro que ele auxiliará com a tradução como intérprete, mas eles participarão, portanto, da programação da MCA na quarta-feira. E no próximo domingo, pela manhã, nós o teremos conosco, participando do culto. É uma alegria ter, mais uma vez, o pastor Anatoly conosco, trazendo notícias do trabalho missionário no leste europeu, naquelas regiões onde ele tem atuado como missionário dos batistas brasileiros, àquela parte do mundo, aquela área do mundo. Dentro ainda desse clima e dessa atmosfera de missões mundiais, haverá no dia 27 um bazar missionário promovido pelo grupo Somos Um. Os irmãos podem participar do bazar doando bens para o bazar ou adquirindo no dia 27 aqueles bens para contribuírem assim com a oferta de missões. E aí, terminando o mês, os nossos jovens realizarão seu acampamento, que terá também um foco missionário, e o pastor Fabiano, coordenador do projeto Radical da Junta de Missões Mundiais, será o orador oficial do acampamento de jovens no último final de semana deste mês de março. Como sempre temos feito, e tem sido muito bom, apelamos para que irmãos da igreja adotem jovens para o acampamento. Tenho tranquilizado o coração dos irmãos que não precisa levar para casa, não vai adotar o jovem só para ajudá-lo a ir para o acampamento, só para pagar a inscrição do jovem, se não total, parcialmente. Mas os irmãos não imaginam o número de jovens que a cada ano têm sido beneficiados por esta estratégia, por esse processo. Então, o irmão pode cooperar dessa forma. Aliás, também uma outra campanha tem sido feita, foram confeccionadas camisas especiais alusivas à campanha de missões. O irmão pode também adquirir, não sei se tem alguém vestindo essa camisa agora à noite, se não tiver, teremos domingo que vem com certeza, mas não poderá adquirir uma camisa de missões mundiais, estará cooperando com a campanha de missões e com o acampamento dos jovens, porque favorecerá e facilitará a participação de alguns jovens. Outra campanha que acabamos de receber aqui
Venha dar uma volta ao mundo em 90 minutos, dia 22 de março, portanto, na próxima sexta-feira, às 19 horas, aqui em nossa igreja. Está feito o convite aí, portanto, uma programação da MCA do horário alternativo, programação da sexta-feira, às 19 horas, especialmente para as mulheres, mas também extensivo a outros irmãos que queiram participar. No sábado, dia 23, veremos um momento histórico aqui. Nosso irmão diácono Marcos Pereira será consagrado ao ministério da palavra. Ele passou pelo concílio examinatório no primeiro sábado deste mês de março e foi aprovado por unanimidade, e no sábado teremos a solenidade de consagração ao ministério da palavra. Se o irmão nunca participou de uma solenidade de consagração ao ministério pastoral, está aí uma excelente oportunidade. Se o irmão já participou, certamente vai querer vir e participar novamente. O nosso irmão Marcos, futuro pastor Marcos Pereira, assumirá o pastorado adjunto da Igreja Batista Pinheirópolis, em Caruaru, e será uma oportunidade no próximo sábado para, como sua igreja, Igreja Batista da Capunga, demonstrar apoio ao pastor Marcos, futuro pastor Marcos, à irmã Niege e aos seus filhos. Esperamos a presença de toda a igreja, portanto, nesta programação do próximo sábado. E no domingo, nós temos convocado todos os professores de jovens e adultos da Escola Bíblica Dominical para o encontro com o pastor da igreja, quando teremos um estudo prévio das lições do próximo trimestre. Teremos um programa especial para o próximo trimestre de estudos e esperamos aí a participação dos professores. Permaneceremos aqui após o culto matinal, almoçaremos juntos aqui na igreja, após o almoço, então, teremos este encontro no próximo domingo pela manhã. Estão convocados todos os professores de Escola Bíblica Dominical das classes de jovens e adultos. Finalmente, eu quero mencionar que no culto desta noite, nós teremos a participação do conjunto Cantores Cristãos, que agradece a Deus seus 7 anos de ministério. Parabenizamos a este grupo por esses 7 anos de vida, 7 anos de história, completados no dia 7 de março, e hoje nós estaremos com a participação deles, também agradecendo a Deus a existência deste grupo e a inspiração que tem nos trazido através de vários hinos cantados em nossos cultos. Queremos agora registrar algumas presenças. Quero dar as boas-vindas ao pastor Abner Assis. Pastor Abner, pastor da Igreja Memorial Presbiteriana, ali em Boa Viagem, está conosco nesta manhã. Nós somos muito gratos pela sua presença entre nós. Também temos conosco a irmã Ana Paula. Ana Paula é vizinha da irmã Neide Abreu, veio com ela, está conosco. Queria pedir a Ana Paula que ficasse de pé, onde estiver, para que pudéssemos identificá-la. Ela está ali. Seja bem-vinda, é uma alegria recebê-la nesta ocasião. Certamente há outras pessoas entre nós cujos nomes eu não tenho comigo. Eu lhes pediria, por gentileza, que se colocassem de pé também, onde estiverem. Temos algumas pessoas presentes, permaneçam de pé por alguns instantes, só um pouquinho, há tempo de alguém da igreja cumprimentá-lo, expressar nossa gratidão pela sua presença, há tempo de receber um cartão de boas-vindas de nossa igreja, uma expressão de nossa alegria em tê-los entre nós. Você vai notar que no cartão há uma parte destacável, onde você pode colocar os seus dados pessoais e entregar aos pastores após o culto. Muito obrigado a cada um de vocês, podem se sentar, que Deus nos abençoe e fale ao nosso coração através deste culto. Nesse instante, em atitude de oração, nós nos prepararemos para cultuar ao Senhor.
Fiquemos todos de pé e leiamos o introito bíblico que se encontra no Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desceu sobre a barba de Arão, que desceu sobre a gola das suas vestes, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção, a vida para sempre. Temos fonte e estudo de toda a bênção 17 do Inário para o Culto Cristão. Queremos te agradecer, Senhor, por esse dia na tua casa. Obrigada, Senhor, que nós estamos aqui livremente para poder te adorar e te louvar. Obrigada, Senhor, por esta semana, pelo 11º Congresso da Família. Muito obrigada, Senhor, por tantas bênçãos derramadas em nossas vidas e na vida de nossos familiares. Te agradecemos, Senhor, por este momento. Te entregamos nossas vidas no teu altar. Em nome de Jesus, amém. Na chamada à adoração, ouviremos o coro Capunga entoando Alegrai-vos.
Iniciamos nosso momento de oração com o registro que nos alegra é a presença do irmão José Júlio Vilar Rodrigues, a irmã Damares, e com eles estão também presentes os irmãos Álvaro Ramos e Nalva Vilar Ramos. A irmã Nalva é tia do irmão Juba e irmã da dona Julinha. Obrigado pela presença. E nós, os demais, ainda com essa alegria, fazemos uma pergunta ao Senhor. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tens feito? As famílias que estiveram presentes desde a quinta-feira estão fazendo essa pergunta ao Senhor agora. Portanto, que ouvimos da palavra do Senhor para as nossas famílias. Então, somos gratos a Deus pelo 11º Congresso da Família, onde nós descobrimos que há esperança para nossas famílias e para as famílias do século XXI. Nós devemos orar por alguns irmãos nossos que estão enfermos. Cito Ben Perrucci, Daniel Moraes Filho, Janete Menezes, Luísa Macedo, Auri Queiroz, e devemos também orar pela irmã Cássia Cavalcante. Ela será submetida na quarta-feira a uma cirurgia. Devemos orar para que tudo corra bem. Além desses nomes, os irmãos têm outros nomes em mente, e também devemos orar pelas famílias enfermas, as famílias enlutadas. Da semana que passou, morreu o pai de um irmão nosso aqui, o irmão Elias Fidelis, e também faleceu o irmão Alfredo Machado. São duas famílias da nossa igreja que estão passando por momento de dor, de separação. Devemos orar por elas, continuar orando por elas. E pelo acampamento dos jovens, para que de fato eles tenham um coração valente e possam trabalhar na obra do Senhor. Para essa oração, convido o nosso irmão Juba para que venha aqui e faça essa oração, agradecendo a Deus pelo congresso, pedindo a Deus a intervenção na saúde desses irmãos que foram falados e pelo acampamento dos jovens. Oremos. Senhor Deus, agradecemos a oportunidade de estar aqui na Tua presença. Agradecemos pela família, agradecemos por essa igreja que tem sido para mim pessoalmente, Senhor, a minha segunda família, e que será, com certeza, dos irmãos que estão presentes, a minha família do além. Agradecemos pelo Congresso da Família e agradecemos por tudo que Tu tem feito por nós e por todos os membros dessa igreja. Pedimos pelos doentes, pedimos que Tua mão esteja com eles, a Tua mão de médico. Em nome de Jesus. Amém. Convidamos os diáconos para nos darem apoio a este momento. Este é o momento de entrega de dízimos e ofertas, e isso queremos lembrar que faz parte aqueles que colaboram com esta igreja como membros e congregados. Temos a certeza de que, assim fazendo, nós estamos sendo cooperadores da expansão do Evangelho de Jesus Cristo aqui na terra.
aos nossos queridos visitantes, gostaríamos de dizer que, se eles quiserem colaborar, eles o façam com alegria em seus corações, porque o nosso Deus ama aqueles que ofertam e dizimam com alegria. Lemos na palavra de Deus uma porção que está em Êxodo 25, primeiro e segundo versículo. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam ofertas, mas só receba ofertas daqueles que quiserem ofertar de coração. Todo aquele que quiser pode fazer. Salmo 117, nós lemos assim a palavra de Deus: cantem glória ao Senhor, homem de todas as raças. Louvem ao Senhor todos os povos da terra, pois o seu amor por nós é muito grande e a sua fidelidade é eterna. Glória ao Senhor. Convidamos o diácono Enio para que coloque diante de Deus as ofertas e os dízimos dos irmãos para a obra do Senhor. Oremos.
Santo Deus, Pai misericordioso, estamos na tua casa de oração, Senhor, de uma maneira livre e espontânea, para trazer o culto ao teu nome, Pai. E nós te pedimos que tu estejas conosco, abençoando todas as partes deste culto, sobretudo a tua mensagem que tu tem reservado no teu coração, para o nosso coração, nossos corações, Senhor. Também te pedimos, Senhor, que estejas com esses recursos que nesse momento teus servos estão trazendo a este altar, Senhor, para que tu possas tomá-lo em tuas mãos e administrar de maneira com mais capacidade do que nós, Senhor, para que possamos atingir nosso objetivo, Senhor. Que tu estejas conosco no nosso dia a dia, e abençoa as famílias aqui desta tua comunidade, Senhor. Abençoa também os nossos pastores que dirigem esta comunidade, Senhor, abençoando as suas famílias, Senhor. Ser com todos nós. Ajuda-nos, portanto, Senhor, a refletir a tua luz, que possamos realmente testemunhar do teu maravilhoso evangelho. Dá-nos a tua paz, enche-nos nossos corações de alegria de viver na tua presença, Senhor. Dá-nos, portanto, o poder de testemunhar do teu evangelho maravilhoso, para que outras pessoas, através de nossas vidas, possam ser alcançados por esse evangelho e ter suas vidas salvas, Senhor. Abençoa todos nós, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, que somos fracos de Ti e somos carecentes de Ti, Senhor. Nós carecemos do Teu amor, da Tua misericórdia. Abençoa, portanto, todos os lares desta igreja. Dá a Tua orientação e a Tua proteção. Nós Te pedimos, Senhor, todas essas bênçãos e o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Em pé, a leitura bíblica responsiva em Romanos, capítulo 12, versículo 9 a 10 e 15, versículo 18. Da seguinte forma: dirigente, congregação, homens, dirigente, mulheres e tudo. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios aos vossos olhos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas dignas perante todos os homens. Ser forte, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Amém. Queiram sentar-se. Nós vamos ter o privilégio e já o saudosismo, né, de recitarmos o nosso tema, divisa, e cantarmos o hino pela última vez no nosso congresso, o 11º Congresso da Família. Então vamos recitar plenos pulmões o nosso tema e divisa. Leamos o nosso tema: A Esperança para a Família do século 21. Tema, divisa: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lamentações 3:21. E o nosso hino, Deus de amor, que cantaremos agora. Tem sido muito interessante cantar este hino,
pela sua letra e pela sua mensagem. Ele é justamente baseado no texto que é a divisa deste congresso. Vamos cantá-lo, como mencionou o irmão Apolônio, pela última vez em relação a este congresso. E vamos fazê-lo refletindo, sinceramente, na letra e na mensagem deste hino, sentindo a alegria e a satisfação de poder pertencer a um Deus de amor, em cuja fidelidade podemos confiar. Antes de cantarmos, quero só dar um aviso, infelizmente tem que ser dado agora, mas há um veículo Tucson placas PFM 3816 que está ao portão, interrompendo a passagem de alguém que precisa passar. Então, eu peço que, por gentileza, esse veículo seja retirado. PFM 3816. Cantemos, então, neste momento, esse belíssimo hino.
Você está ouvindo e participando do culto da Igreja Batista da Capunga. Ouviremos mais uma vez o coro Capunga e, na sequência, a reflexão com o pastor Paulo Santana.
Estamos chegando ao último encontro do nosso Congresso da Família. O congresso começou na quinta-feira à noite, para nós estende-se até este momento de culto. Congresso que tem sido uma grande bênção para as nossas vidas. De início, no decorrer dessa semana, fomos surpreendidos pela preocupante notícia de que o nosso orador oficial, convidado para o congresso, o pastor David Merck, não poderia vir ao Recife em virtude de um problema de saúde. Restou-nos apenas o texto de autoria do pastor David, que foi incluído no boletim de hoje e cuja leitura definitivamente vale a pena. Mas quando o texto foi incluído no boletim, a expectativa ainda era de que nós o teríamos conosco. Mas, na verdade, Deus tem seus desígnios. E conforme comentei hoje pela manhã, depois da preocupante notícia de que o nosso orador não poderia vir ao Recife, nós fomos consolados por outra notícia que nos deixou muito felizes, em especial a mim e a irmã Alice, que foi a notícia de que o pastor David enviaria como seu substituto o pastor Paulo Santana, viria acompanhado de sua esposa Dulce. E este casal, conforme comentei com os irmãos anteriormente, é um casal muito querido e muito especial em nossas vidas. Deus os colocou em nosso caminho num momento muito significativo de nossa história, de nossa trajetória, exatamente quando chegávamos aos Estados Unidos para nossos estudos de doutorado e justamente quando estávamos chegando para viver aquele difícil momento de adaptação, Deus trouxe esse casal, levou esse casal de São Paulo para Wake Forest e eles chegaram exatamente no mesmo dia que nós, para que pudéssemos viver este momento de nossas vidas juntos. E esse casal foi uma bênção muito grande naquele momento de nossa história, para a nossa família. Nós louvamos a Deus por sua vida, pela inspiração de sua vida, pelos instrumentos que eles têm sido nas mãos do Senhor. Pastor Paulo tem sua formação ali no Seminário do Palavra da Vida em Atibaia, São Paulo, seu mestrado em Divindades lá no Seminário do Sudeste dos Estados Unidos e atua há 23 anos no Seminário da Palavra da Vida como professor nas áreas de ética, aconselhamento e teologia da família. E é justamente o seu trabalho, junto com sua esposa, na área de família, que os tem trazido até aqui nesta ocasião. Tem sido um precioso instrumento nas mãos do Senhor, desde a quinta-feira, para falar ao nosso coração. Hoje, no final da tarde, a professora Dulce também teve a oportunidade de falar a algumas mulheres de nossa igreja, que puderam ouvi-la neste momento adicional do nosso congresso. Então, nesse instante, com o desejo de coração de que o pastor Paulo seja mais uma vez instrumento nas mãos do Senhor, eu lhe passo a palavra, orando para que o Senhor o use como instrumento para falar às nossas vidas. E é nessa atitude de oração, corações confiantes, ouvidos atentos, mentes abertas, que nós nos colocamos prontos a ouvir a voz de Deus. Boa noite, amados. Não funciona, pastor Ney. Segunda vez. Boa noite, amados. Percebi que os irmãos já jantaram agora. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, esteja com vocês. Amém? Quero primeiramente agradecer a esta igreja, quero agradecer ao pastor Ney, pastor Apolônio, pela oportunidade, que no caso foi bem ocasional com a questão de saúde do pastor David Merck, que já se encontra bem melhor de saúde, mas entendo que também providência de Deus de estar com os irmãos aqui.
tivemos o privilégio de ser muito bem cuidados. Eu preciso registrar e dizer isso a vocês. Irmãos queridos, o tempo todo preocupado, nos carregando daqui para lá, cuidando e em muitos detalhes, muitos mimos. Muito obrigado aos irmãos, à liderança da igreja, a maneira como vocês fizeram este congresso acontecer. Com certeza, a palavra de Deus que foi ensinada, pregada, não voltará vazia à medida que aplicamos e vivemos esta mesma palavra em nossas vidas. Então, mais uma vez, somos muito gratos pela vida desta igreja, vimos o carinho com que vocês tratam as pessoas, ao seu pastor, e continuem assim, que Deus há de abençoar muito a vida desta igreja. A palavra de Deus traz novamente muitas explanações para nós a respeito da família. Gostaria de fazer uma consideração no livro de Efésios, capítulo 5, de versículos 22 em diante. Acredito que o livro de Efésios, especialmente esta passagem, é uma das passagens mais contundentes a respeito da família, do funcionamento da família. O livro de Efésios é um livro muito prático. Seus primeiros 3 capítulos, o apóstolo Paulo ensinando aos Efésios, ele traz a doutrina a respeito da doutrina da vida cristã. Tudo aquilo que aconteceu conosco no momento em que aceitamos a Cristo como Salvador. Ele inicia sua carta dizendo, glorificando a Deus: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todo tipo de bênçãos espirituais. As bênçãos por causa daquilo que aconteceu em nós, dentro de nós, pelo fato de conhecermos ao Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Então, dos capítulos 1 a 3, ele discorre essa parte mais teórica, mas a partir do capítulo 4 até o final do livro, ele se torna muito prático. Ele dá exemplos, ideias, ensina-nos como deve ser vivida a vida cristã. E como a palavra de Deus dá um lugar muito especial para a família. Então, no capítulo 5, ele traz uma palavra muito especial para a família, ensinando a dinâmica da vida familiar. Com isso, eu preciso trazer um material para minha ilustração aqui. Eu tenho aqui uma cadeira, todos vocês podem ver, vou colocá-la aqui. Mas eu tenho um desafio com esta cadeira para você, para que você pense, só para você visualizar. Qual o teu lugar, qual o teu papel dentro da tua família? O texto que vamos considerar, vamos ver que Deus nos deu a dinâmica para a família, as funções, os papéis Deus já pré-definiu e quer que simplesmente vivamos e assumamos este papel. Se assim pensarmos, vamos confirmar o tema deste congresso. Aí sim, há esperança para a família do século 21. Pense na mesa da casa, pense nas cadeiras que estão ao redor, onde cada membro se assenta, pensando no momento da comunhão de uma refeição, mas também ilustrando e fazendo uma analogia do papel de cada um. Século 21 tem trocado as cadeiras, século 21 tem bagunçado os papéis. Muitas vezes maridos ou esposas ou filhos não estão se assentando no devido lugar para assumirem os seus papéis. Aí com certeza há sofrimento. Mas quando ouvimos a palavra de Deus, quando aplicamos, quando vivemos, principalmente no meu entendimento, o texto de Efésios, quando assumimos o nosso lugar, o nosso papel dentro da família, com certeza há esperança para a família. E Deus assim vai nos usar. Deus vai usar a família para espelhar e espalhar a sua glória para este mundo tão carente de modelos da instrução a respeito da família. Então, considere comigo, capítulo 5 de Efésios, versículos 22, é um trecho, alguns parágrafos mais longos, mas é necessário a nossa leitura para consideração, nossa reflexão nesta noite.
Eu vou ler na tradução Revista e Atualizada, mas você pode acompanhar com a sua Bíblia. Efésios capítulo 5, versículos 22 até o 6:4. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Temos aqui, revelado por Deus através do apóstolo Paulo nesta carta de Efésios, Deus nos dá a dinâmica, Deus nos dá o funcionamento, Deus já determinou os papéis de cada membro da família. O primeiro convite, como que de uma maneira muito cavalheira, primeiro as damas, vamos conhecer qual é o papel da esposa. Com certeza, a esposa ocupa importante papel e função dentro da família. Graças a Deus, não é verdade, maridos, pelas nossas esposas. Filhos, que bom ter a mamãe dentro de casa. Aqui temos o primeiro dever, a primeira função ensinada da dinâmica que Deus nos dá, é a respeito ao dever da esposa. Até certo ponto, as instruções aqui são muito simples desta dinâmica. O dever das esposas é tão somente serem submissas aos seus maridos. Tristemente, vemos muitas ideias não bíblicas a respeito da submissão. Eu e a minha esposa, Dulcileia, muitas vezes falando em retiros de casais, falando em congressos de família, temos que corrigir o verdadeiro entendimento da submissão da esposa. A ideia da submissão é uma função e não uma posição, como muitas vezes mal interpretado. Porque a ideia de submissão é bíblica. O próprio Senhor Jesus se submete ao Pai. A própria igreja se submete ao Senhor Jesus. E todo homem se submete a Cristo. Mas aí também a esposa deve se submeter ao seu marido. É estar debaixo de uma missão. Deus tinha o propósito de usar a família para glorificar o seu nome. E a esposa está junto nesta missão que Deus tem dado para o marido responder diante dele. Quando ele fala da submissão, ele já começa a explicar, porque o marido é o cabeça da mulher. Deus vai cobrar a responsabilidade dos maridos de serem os líderes morais dos seus lares. Gente, isso é só função, não é diminuição, não é exaltação para ninguém aqui, porque a palavra de Deus diz que todos nós somos herdeiros da mesma graça de vida. Ninguém é melhor do que ninguém, senão não existe família.
mas assim funções diferentes, e esta é a dinâmica que Deus nos dá. Eu tenho que falar o que o meu amigo, pastor Davi Mack e discipulador não concorda, mas eu gosto da ilustração até certo ponto, mas às vezes tem que explicar. Submissão significa a esposa baixar para Deus acertar o marido. Ele não gosta dessa definição, porque parece que vai dizer que sempre a mulher está à frente, carregando a família, e depois se abaixa. Não, a mulher está ao lado, a esposa está ao lado, junto, debaixo dessa missão, contribuindo, amparando, cuidando para que a missão seja um sucesso. Mas quer saber uma coisa, esposas? Deus vai cobrar dos maridos a função de líderes. Olha lá a história em Gênesis. Quando Eva pecou, Deus foi atrás de quem? Do Adão. Ele era o responsável moral diante de Deus, para responder aquela palavra de obediência, de instrução que Deus havia dado para ele. Infelizmente, muitas piadinhas se ouvem no meio evangélico, dentro das nossas igrejas cristãs. As esposas falam: mas meu marido é um banana, ele não assume. E muitas vezes os homens estão pensando: mas eu não sei fazer nada, eu não sei ser líder, eu não tenho capacitação, eu não sou o administrador, eu não tenho curso de contabilidade, eu não tenho curso disso ou daquilo para ser um bom líder. O segredo é que se você nasceu homem, Deus já te deu a atribuição de ser um líder. Isto não tem a ver com as capacidades ou habilidades para ser líder, mas tão somente trazer para o ombro a responsabilidade de responder diante de Deus a vida moral e espiritual do lar que Deus tem te confiado. Essa é a liderança do marido em ser o cabeça da esposa, e ela se submete a isto. Que bênção, que proteção para as esposas, não é verdade? Você pode conferir, não temos tempo para verificar, mas em Marcos 10, 42 a 45, vemos esta submissão do Senhor Jesus, sendo o próprio Deus. Ele disse que veio para servir e dar a sua própria vida em resgate de muito. Ele se submeteu, ele lavou aos pés dos discípulos, que é o maior exemplo da submissão do Senhor Jesus. Então é somente uma questão de funcionalidade, da dinâmica para a família, o relacionamento conjugal, marido e esposa, funcionar bem. Tristemente, muitos casamentos têm terminado em divórcio, e eu e Dulce, como conselheiros, temos percebido isso. Quando esta cadeira é mudada, quando não há entendimento dos papéis do marido como esse líder moral, espiritual do lar, e a esposa sendo esta submissa, debaixo desta missão, junto com o marido, para a família espalhar e espelhar a glória de Deus, as coisas se complicam. Mas temos um segundo personagem aqui desta família que precisa assumir a sua cadeira, e é então o convite para os maridos assumirem o seu lugar, e há uma dinâmica que vai auxiliar muito aos maridos nesta funcionalidade, neste papel dentro do lar. Já lemos, não nos faz necessário fazer a leitura do texto novamente, de Efésios 5, 25, mas o resumo é: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Percebe as implicações de amar como Cristo amou a igreja? Ao ponto de dar a sua própria vida. Tristemente, as definições de amor que o mundo tem trazido para dentro, inclusive do meio evangélico, é basicamente uma troca de favores, uma troca de conveniências. Meus amados, isso não é amor. Amar é dar-se, dar de si, e continuar se dando o tempo todo. Este é o amor de Cristo por nós. Mas nós nos damos, nós nos entregamos uma vez, duas vezes, na terceira nós já pensamos: epa, não queremos mais, por causa do egoísmo do coração.
e aí queremos fazer trocas. Não, independente da resposta, continuamos amando. Não é assim o amor de Cristo por nós. Quando nós falhamos, quando nós erramos com Jesus, nos arrependemos, pedimos perdão, ali está o seu amor novamente, declarado, contínuo por nós. Maridos precisam amar as suas esposas assim como Jesus amou a igreja. Este amor nutre e cuida das esposas. É a explicação que ele dá no texto. Se o indivíduo ama a si mesmo, ele vai cuidar da esposa, porque são uma só carne. Nós temos que reavaliar os nossos conceitos de amor, maridos e esposas. Uma maneira muito prática do marido demonstrar o seu amor à esposa é fazer o que a carta de Pedro, capítulo 3, primeira carta de Pedro 3,7 diz: maridos, vivei a vida comum do lar, tratando a sua esposa em honra. E aqui Efésios fala em santificação, fazendo o melhor para que a esposa cresça. Por isso o marido é o líder moral e espiritual do lar. Ele tem que ter esta visão espiritual do lar, contribuindo e santificando a esposa, e tratando ela com honra, como um vaso de uma porcelana muito cara, um vaso frágil, bem cuidado. Tristemente, não é muito bem isso que às vezes vemos em muitos lares. Maridos tratando esposas, muitas vezes como ele trata os seus próprios amigos, ou trazendo exigências da esposa, de uma maneira muito ditatorial. Aí não vai funcionar. É para o marido amar, é demonstração amorosa pela esposa. Assim vamos conseguir espalhar a sabedoria de Deus, espelhar e espalhar a glória do nosso Deus. Aí Deus pode usar a família como exemplo, como luz neste mundo, levando o evangelho de Cristo para aqueles que carecem. Marido, você ocupa a sua cadeira, você assume a responsabilidade de ser um líder moral, essa é a sua função. Mas não para aí, nós temos agora os filhos. Capítulo 6, versículo 1, vai falar dos filhos. Esta é a cadeira que eu convido agora todos os filhos que estão presentes aqui, ou quem sabe que estão nos ouvindo nesta noite, a assumir a sua cadeira dentro do seu lar, na sua família. E aqui está a dinâmica do papel, da função, do funcionamento dos filhos. Até certo ponto também muito simples e muito direto. 6:1 diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Filhos, o que é exigido de vocês é obediência a seus pais. Ah, mas não tem mais, só obedece. Mas meu pai e minha mãe não entendem. Filho, obedeça. Teus pais sabem o que é melhor para você. É possível que talvez eles não tenham todo o contexto, mas é melhor obedecer aos seus pais, porque eles estão pensando no melhor para você. E se há algo que é confuso talvez, que talvez eles não estão percebendo, entenda que há uma autoridade de Deus, Deus delegou essa autoridade sobre a sua vida como autoridades e proteção para você, filho. E se há alguma questão controversa, a palavra de Deus diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor, e assim como um rio, segundo o seu querer, Deus inclina. Coloca a vida dos seus pais em oração, que se for da vontade de Deus, quem sabe Deus possa mover o coração dos seus pais. Tenho que contar uma história de um amigo, eu acho que ele não se importa, porque é pública essa ilustração da vida dele. Se conheceram lá no seminário de Palavra da Vida, um rapaz e uma moça, e
A moça então foi conversar com o pai de que ela estava gostando de um rapaz na igreja, no seminário. E pediu: pai, posso continuar o relacionamento e passar pelo processo de autorização de namoro lá do seminário? O pai falou: quem é o rapaz? Ela deu rapidamente uma explicação e falou: não, de jeito nenhum. Eu preciso contar o motivo, né? Ela vinha de uma determinada denominação e o rapaz era de outra. Falei: não vai dar certo. Há choque de doutrina aí. A garota gostava do rapaz, mas ela decidiu colocar como resposta de Deus a orientação dos pais. E ela falou: tá bom, papai, se o senhor não quer, eu quero obedecê-lo, sem forçar a barra, sem ficar instigando. E ela ficou em oração e deixou nas mãos de Deus. Não ficou pressionando os pais, não. Passaram-se, acho que alguns meses, talvez 2 ou 3 meses. O pai a chamou de novo e falou: filha, você ainda gosta daquele rapaz? Ela falou: não sei, pai, eu não tenho alimentado nenhum sentimento, porque o senhor falou que não era para eu iniciar o namoro, então não sei. Eu sou amiga dele, mas não tenho alimentado nenhuma esperança, porque eu quero viver em obediência ao Senhor e sei que assim estarei obedecendo a Deus. Filha, traz o rapaz em casa para eu conhecer. Deus mudou o coração daquele pai. E aquele pai prega na igreja da denominação do genro. E o genro prega na igreja da denominação do sogro. Percebe a decisão de obediência, filhos? As suas decisões sobre namoro, as suas decisões sobre estudos, sobre as suas escolhas, sobre o seu entretenimento. Se papai e mamãe percebem que não está legal, as suas escolhas não estão sendo boas, obedeça, é para o teu bem. Você vivendo assim, você vai poder refletir o amor de Deus, a sabedoria dele, junto com a sua família. E quando os anos passarem, você já aprendeu a honrar teu pai e tua mãe, cuidar deles. Sabe por que a obediência ajuda? Ajuda para que você tenha longa vida. Filhos desobedientes morrem cedo. Provérbios 13:1 diz: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão e se dá mal. Tem péssimas consequências na vida. E se ele for um louco, ele é morto pelo seu desvio. Melhor é obedecer. Filho, obedeça a seus pais. Mas é interessante que Colossenses 3:20, num paralelo dessa passagem, diz assim: filhos, em tudo obedecei a vossos pais. Olha que interessante, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Você quer viver uma vida que agrada a Deus? Obedeça em tudo aos seus pais. Esta é a demonstração do seu amor a Deus. Esta é a maneira, filhos, que vocês podem agradar ao próprio Deus, é obedecendo aos seus pais. Mas o texto continua e agora traz uma palavra para os pais. Capítulo 6, versículo 4. A responsabilidade. Agora eu convido para assentar-se à cadeira os pais, para assumirem o seu papel, a sua função dentro desta dinâmica da família. E vós pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Primeiro uma palavra de negação, de não faça isso, pais. Você quer assumir o seu papel, a sua função dentro do lar, papai, mamãe? Não provoquem o filho à ira. Quando eu e Dulce viemos na viagem de São Paulo para cá, encontramos uma senhora com um garotinho. Na verdade, dá para entender que é um pouco do reflexo do que acontece naquela família. Esta senhora não era mãe de fato, mas eu posso imaginar que o cenário não é diferente com os pais.
até um pouquinho do contexto que a gente conseguiu perceber daquela senhora. Uma criança dominando o tempo todo, e esta mulher estava provocando a ira daquela criança. Sabe como? Faltando disciplina. Dava para ver que os pais não disciplinavam aquela criança. Hoje parece ser um tanto perigoso de falarmos a respeito de disciplina. Mas, queridos, se nós não disciplinarmos os nossos filhos de maneira bíblica, não com violência, não com ira, não com abusos, algum dia alguém lá fora vai disciplinar. A nossa disciplina tem que ser amorosa, sim. Firme, sem dúvida. Porque a estultícia está ligada ao coração da criança e Deus usa papai e mamãe para corrigir este comportamento. E quanto mais o filho cresce, então mais acontece conversa, mais acontece o diálogo. Pais, não provoquem a ira dos filhos. Há muitas maneiras que pais provocam a ira dos filhos. Uma das maneiras que o filho é provocado a ira pelos pais tem a ver com o presente momento que nós vivemos no século 21. É a falta de tempo. Todo mundo é muito ocupado. Por que no século 21 nós arrumamos tantas coisas para fazer, menos para priorizar aquilo que de fato é o cerne? É algo muito importante e que eu digo que é muito valioso, que é a vida da minha família. Eu arrumo trabalho, arrumo muitas coisas para conseguir dinheiro, para depois cuidar da família. E quando eu tenho todas as condições, cadê meu filho? A cadeira está vazia. Ele se foi. Consequências. Pais que irritaram seus filhos. Filhos que não tiveram pais presentes. Temos que tomar cuidado com essa história. Ah, mas eu gasto tempo de qualidade. Quando? Uma vez por ano? Uma vez por semestre? Tempo de qualidade é importante, mas também tempo de quantidade é precioso demais. Porque Deuteronômio já ensinou que é o tempo todo, inculcando a palavra de Deus no coração dos nossos filhos, ao deitar, ao levantar, ao caminhar, é o tempo todo, é quantidade. Falta de disciplina provoca ira, falta de tempo provoca ira, prometer e não cumprir provoca ira. Há muitas maneiras, e aí você tem que refletir os resultados talvez que tenha acontecido, e às vezes um deslize ou uma dificuldade da sua parte, papai e mamãe, que tem provocado a ira do seu filho. Eu tive uma experiência, uma grande oportunidade de discipular o meu filho numa situação específica, o Timóteo. Eu falei, toda vez que falar o nome deles, eu tenho que pagar uma coca, viu, pastor Ney? E eles ficam, pai, você falou de mim na pregação, então tem uma coca grátis na semana. Uma vez Timóteo havia dado o seu nome para participar numa viagem missionária da nossa igreja. Na verdade, nós estávamos encorajando ele a semana toda, e ele por algum motivo não tinha dado o nome, e tinha que dar o nome, fazer a inscrição, e assim, aquelas coincidências que a gente não entende bem, no momento, o último momento da semana, que era possível fazer a inscrição, encontramos o pastor de missões da nossa igreja, e aí falei, e aí Timóteo, aí está o pastor Joel, se você vai ou não vai na viagem? Ah, tudo bem, pode ser. Falei, não, você vai ou não vai? Quer dar o seu nome ou não? Tá bom, eu vou. Muito bem, a viagem na segunda-feira pela manhã. Domingo à noite, tínhamos ido pregar numa outra igreja, chegamos já um pouco mais tarde, Timóteo está acordado. Mas Timóteo sabia que 5h30, 5:45, no outro dia tinha que estar de pé para a viagem missionária. E nós havíamos decidido ir junto para ajudar no transporte do grupo de adolescentes da nossa igreja. Timóteo, que fazes acordado? Sei lá, não estou com muito sono. Estou pensando que amanhã acho que eu não vou na viagem. Pensei, puxa vida, temos um problema. O que um pai faz? Mas finalmente, outro dia chegou, o Timóteo enrolou para acordar. Foi o último a levantar da cama. E aí começa aquele certo agito. Filho, levanta, arruma a sua bolsa.
Ele resistiu: não, pai, eu acho que eu não vou porque eu não estou com a motivação correta para esta viagem missionária. Timóteo, você já deu o seu nome na viagem, você precisa ir na viagem para honrar a tua palavra. Agora é uma questão tão somente de assumir a tua responsabilidade. E com muita dificuldade, Timóteo levantou, pegou a sua mala, e você já via na expressão. Neste momento o coração do pai já estava despedaçado, porque a gente fica pensando: será que está correto? Eu tenho que fazê-lo ir? Ou é mais fácil abrir mão e não virar uma queda, uma briga de braço aqui? Um cabo de guerra. Não preciso dizer que neste momento a mãe já tinha chorado e orado muito no outro cômodo da casa. Mas enfim, Timóteo foi, e o trajeto todo da viagem, mamãe orando do lado, não há papo no carro, praticamente, e eu falando: Senhor, me ajuda, porque eu quero pastorear o coração do meu filho. Eu não quero que ele apenas cumpra uma regra, mas eu quero que ele entenda, e naquele momento era que ele entendesse responsabilidade. Esta é a oportunidade preciosa para ministrar, porque seria mais fácil eu falar: tá bom, você não quer ir, fica. E Deus ouviu a oração. Valeu a pena insistir de maneira com que Timóteo entendesse. Chegando na cidade, ele desceu do carro: mãe, então manda um chinelo, manda isso, aquilo que eu esqueci, eu não arrumei direito a mala. E ele ficou. E Timóteo dá um relato, um testemunho pessoal da vida dele, de que daquela semana, quando eles trabalharam, ele teve a oportunidade de trabalhar com um garoto de 12 anos de idade, numa clínica de esporte que a nossa igreja fez. O garoto era filho de pais homossexuais, que o adotaram. E aí então, aquele garoto estava triste porque a mãe havia ido embora da casa, e estava temeroso do pai agora o abandoná-lo. E Timóteo dá o seguinte testemunho. Isso ele fez na nossa igreja, Primeira Batista em Atibaia, no retorno da viagem missionária. Eu quero agradecer a Deus, porque eu tenho pai e mãe para obedecer. Porque eu tive encontro com um garoto essa semana, que a mãe havia ido embora, e ele nem tinha paz direito para obedecer. Que lição! Valeu a pena. Filhos, obedeçam aos vossos pais. Pais, invistam nos seus filhos. Nós temos que lapidar os nossos filhos e admoestá-los no Senhor, para que eles então atinjam o alvo que Deus tem para a vida deles. Esposas, a cadeira da submissão. Esse é teu papel. Maridos, demonstrem amor de maneira muito prática às suas esposas. Filhos, obedeçam aos seus pais. Pais, tratem os seus filhos sem despertar a ira neles. Invista no seu filho, cuide deles, vale a pena. Mas tem uma cadeira muito especial nesta família, que deve pertencer ao nosso Deus. Ele tem um lugar na família. Qual a função? Qual o papel de Deus no seio da tua família? Ele tem um lugar muito especial. Há tempo da família para devoção, adoração, para o culto doméstico, para a instrução no Senhor. Deus dá a dinâmica para a família. Se assim vivermos, assumirmos, trazer para os nossos ombros a responsabilidade e a função, nós vamos poder espalhar e espelhar a glória de Deus no século 21, que carece tanto da esperança do Evangelho. Curve a sua cabeça, meu amado, minha amada, vamos orar a Deus. Deus, obrigado mais uma vez pela tua palavra, que nos ensina, mas que ao mesmo tempo nos desafia. Queremos clamar ao Senhor, aquela porção maior da tua graça que vai nos capacitar a buscar a verdadeira esperança que está em ti, na tua palavra, nas promessas do Senhor que estão reveladas, nos princípios que o Senhor já tem dado a todos nós. Nós desejamos, Deus, ser uma família que serve e vive para o Senhor, para o inteiro agrado do Senhor. Dá-nos sabedoria, dá-nos o entendimento nos momentos de dificuldade. Ajuda-nos, Deus, a acertarmos os nossos relacionamentos, resolvendo os conflitos que apareçam no seio da família.
mas que nós, pais que estão aqui representados, os avós que podem ser grande bênção de instrução também para os netos, que tenhamos a capacitação do Senhor para ajudarmos a viver esta dinâmica do lar cristão, da família que o Senhor tem dado a todos nós. Que esta igreja possa viver desta forma, no inteiro agrado do Senhor. Famílias que de fato, cada um assume a sua função, o seu papel, para que tudo isto seja para o inteiro agrado, louvor e glória do Teu nome. Assim pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Amém. Deus abençoe. Meus irmãos, não resta dúvida de que os problemas vividos pelas famílias em nossos dias resultam justamente da falta de desempenho dos papéis, de ocupação da cadeira certa no lar. Maridos que não amam suas esposas a ponto de se dedicar e até de se sacrificar por elas. Mulheres que não desempenham seu papel de caminhar ao lado de seus esposos, tendo-o como líder do lar. Filhos que não obedecem a seus pais e que em algumas situações até mandam nos pais. Pais que não assumem sua responsabilidade de criar os seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Lares nos quais Deus não está presente, ou lares nos quais Deus não ocupa o lugar de Senhor. E se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Irmãos, como nós precisamos de famílias de acordo com o modelo das Escrituras. Afinal de contas, aquele que projetou a família, aquele que desenhou a família, aquele que sabe como ninguém como as coisas podem e precisam funcionar, deu-nos as instruções para que como famílias pudéssemos ser vitoriosos. Por mais difícil que seja a caminhada e por mais difícil que seja o cenário no qual vivemos, há esperança. E a esperança no Senhor, no Deus da família, no Deus que nos criou e que criou o lar. A esperança quando ouvimos a voz de Deus e, segundo a sua vontade, seguimos o seu comando. Nós vamos cantar de pé, neste momento, este hino que nos lembra que tudo pode ser diferente, se houver amor, e que o amor a Deus, sobre todas as coisas, que o amor aos membros da família, amor uns aos outros, que esse amor possa transbordar em nossos lares, para que nossas famílias sejam felizes, de acordo com o projeto do nosso Deus. Cantemos, se houver amor. Seja
Pode sentar. Irmãos, estamos chegando ao final deste culto. Mas ao chegar ao final deste culto, estamos também chegando ao final do 11º Congresso da Família em nossa igreja. Por isso eu queria só um pouquinho da paciência de vocês. E eu queria passar a palavra ao nosso Ministério de Família da igreja. Queria que a professora Cássia, neste momento, terá a palavra para esse momento de encerramento deste congresso, com uma palavra de gratidão, uma palavra final deste congresso. Louvamos a Deus por esse primeiro grande evento promovido pelo Ministério de Família, pastora Apolônia e professora Cássia, que assumiram esse ministério no mês de janeiro. Eu quero, nesse momento, lhe passar a palavra para esse momento de encerramento do congresso. Eu pedi permissão à Cássia, que eu digo, eu vou falar primeiro, depois você fala. Eu vou dar um exemplo da mensagem que o pastor pregou. Recebemos o convite e por 15 meses comecei a orar. Eu orava e dizia, passa aqui, pastor Ney, desista do convite. Chame alguém para ficar no meu lugar, porque a minha voz é pesada, não sei falar. Depois de 15 meses, aconteceram algumas coisas, e o pastor confirmou, você confirma? Confirmo. E 60 dias que estamos nesse ministério. Mas eu pensei, eu vou fazer o papel de Moisés, do século 21, e ela vai fazer o papel de Arão, no século 21. Então Deus fala, e ela transmite, através de mim, aquilo que Deus quer. Eu dou graças a Deus porque isso tem acontecido, de coração. E nesse preparo, esse congresso, ela chegou um dia, depois de ter trabalhado 15 horas, ela chegou em casa e deitou na cama. Eu disse, quer que eu faça alguma coisa para você? Ela disse, não, eu só quero descansar. E durante 1 hora ela ficou deitada. Ela tinha chegado ao limite, como ser humano. Mas 1 hora depois se levantou, banhou, comeu e foi dormir. Então, graças a Deus, quando ela come, mostra que ela melhorou, que já está bem. E ontem, quando terminou o culto, no carro, ela disse, olha, teve este defeito, este e este. Eu não vi defeito nenhum. Estava tudo tão bem feito, mas ela viu alguns defeitos. Eu disse, olha, presta atenção, quem está falando agora é Moisés. O importante para Deus é porque você fez o melhor que você sabe. O importante para Deus é que você fez tudo aquilo que se propôs. E Deus se agrada quando a gente faz isso. Então, quero agradecer a Deus a vida da minha esposa. Que Deus te abençoe. Vou passar a palavra agora à chefia. Queridos, o poeta diz que a gratidão é a linguagem do coração. Por isso, nesse momento, nós queremos ser gratos a Deus. Queremos ser gratos ao pastor Ney. Queremos ser gratos a toda a igreja que colaborou, que participou neste 11º Congresso da Família. Eu quero convidar aqui os coordenadores do Congresso, o meu amado esposo, Diógenes e Débora, e quero convidar Leomi e Marilene. Não trabalhamos sozinhos. Uma grande equipe estava conosco. Eu quero aqui chamar, você pode, vou dizer o nome e você fica em pé, onde você estiver. Mais para cá vocês, a nossa equipe. Eu quero, por favor, que fique de pé. Neide Abreu, que trabalhou na secretaria, Carla Vanessa, Rosemária Palmeira, Lenira Luna, Isis e Anali. Alguns já estão de pé, não é? Quero agradecer também agora
a Wagner Andrade, as Relações Públicas, Leomir Baixo Marilene, Paulo Carvalho, olha que paciência ele tem, né? Principalmente comigo, Paulo Carvalho, Edisa Gomes, Roberto Cicássia Gislene, Clóvis e Raquel, Ronaldo e Ana Paula, professora França Cleia e toda a equipe. Quero agradecer, estão ficando de pé, não é isso? França Cleia já está aqui na frente. A Polônia Taide, Eliane Ataíde e Alice Ladeia. E a toda a equipe de corais. Agradeço também a Valderi e a Cristina. Valderi e Cristina não puderam estar aqui hoje à noite. A Lenise, essa alegria, não é? A Lenise é uma alegria constante aí, uma pessoa que trabalhou bastante. E a toda a equipe da recepção. Agradecemos a Carlos Jordão, a segurança ali no portão, em todo lugar, nos ajudando. A Paulo Carvalho, a Ramon. Agradecemos a pastor Benevando e a Sônia Perrucci e a toda a equipe da administrativa, que nos ajudou bastante. Queremos agradecer também a equipe de coordenadores de grupos, Adriana Mello, Edilene Lopes, Lucicleide Vaz. Deve estar de pé também. Agradecemos a Cláudio Vitor, a Mateus e a Malu, Carla Vanessa, que liderou os jovens, já está ali, a Ivan e a Cláudia, a Moisés e a Luciene. Agradecemos também, mais uma vez, a Wagner, que coordenou o grupo, a Roseli Lacerda, que nos ajudou naquele momento, a Edna e a seu esposo. Desculpe não lembrar o nome do esposo, mas a Edna, a Clóvis e a Raquel. Olha, mas que equipe boa, que equipe que gosta de trabalhar. Mas queremos também agradecer aos congressistas que acreditaram na proposta do Congresso. Todos os congressistas podem ficar de pé neste momento. Vocês também, Clóvis, todos que participaram do Congresso. Muito obrigada pelo apoio. Nós agradecemos a participação de vocês em todos os momentos. Pode sentar. E agora queremos agradecer em especial ao pastor Paulo Santana, que demonstrou disponibilidade, coragem em aceitar o nosso convite de última hora. Queremos agradecer também a Dulce. Vem cá, Dulce. E eu chamo aqui a Alice e ao pastor Ney, para que possam passar as mãos. Lembranças da Capunga. Eu acho que vocês não vão esquecer do povo da Capunga, mas também não vão esquecer da igreja, que será representada por presentes que serão doados agora a vocês. Presente demonstrando a nossa gratidão, a nossa amizade, o nosso carinho por vocês e as nossas orações, que serão constantes. Que Deus abençoe a vocês. Quem não participou, sabe que pode participar do próximo congresso. E esperamos todos vocês do próximo congresso, para que você seja abençoada, a sua família seja abençoada. Obrigada. Passa a palavra agora ao presidente do Congresso, para que ele possa fazer o encerramento. Convido os irmãos a se colocarem de pé e, neste momento, formalmente, eu declaro encerrado o 11º Congresso da Família da Igreja Batista da Capunga. Começamos a orar e a pensar no 12º, né? Temos-lo diante de nós. Vamos orar. Pai querido, recebe, Senhor, nossa gratidão. Não temos condição de expressar, Senhor, o muito que temos a agradecer. Agradecemos-te teu amor, tua bondade, agradecemos-te a realização deste congresso, sua coordenação, a vida de cada pessoa, Senhor, entre os nomes mencionados aqui, ou outros que não o tenham sido.
ó Pai, mas pessoas que foram em diferentes lugares, em diferentes funções e em diferentes momentos, instrumentos teus para que este congresso acontecesse. Agradeço a participação de cada palestrante, a participação de cada congressista, de cada família desta igreja. Aquelas famílias, Senhor, que convidaram e trouxeram outras famílias. Ó Pai, muito obrigado pela presença de cada um. Muito obrigado pelo Ministério de Família de nossa igreja e a grande equipe que o tem apoiado. Agradeço os demais ministérios da igreja que se envolveram diretamente neste congresso e que dele participaram. E agora, de modo especial, te agradeço a vida do pastor Paulo, da irmã Dulcileia. Muito obrigado, Senhor, porque foram instrumentos teus a enriquecer as nossas vidas, a alegrar o nosso coração e a aperfeiçoar as nossas famílias. Que a tua bênção esteja sobre eles e os acompanhe juntamente com seus filhos na continuação de seus ministérios. Protege-os, guia-os, ampara-os, dirige-os sempre conforme a tua vontade. E agora, Pai, que o teu imenso amor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, sejam sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre.